Oi, gente! Que bom que vocês ficaram aqui comigo nesse vídeo, no meu canal. Eu me chamo Mariângela Posa. É uma satisfação ter vocês aqui e que bom que nós estamos tendo esse envolvimento, esse entrosamento, essa conexão. Então, se você já está aqui comigo, muito obrigada. Continue! E você que está chegando novo, então venha se juntar a essa comunidade tão importante sobre debates educacionais, psicopedagogia, orientação educacional, empreendedorismo, motivação e muito mais. Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão da gestão escolar. Envolve o quê? Direção pedagógica, direção administrativa, envolve também orientadores, supervisores, coordenadores, psicólogo escolar e também estamos ali com a relação da parceria com os nossos queridos professores. Então, vamos lá? Vamos entender um pouquinho esse vídeo que vai falar sobre por que muitas vezes os professores se desapontam com uma gestão escolar. Então vamos lá entender um pouquinho esse vídeo, né? Eu trouxe um assunto que ele é um foguete, né? Por que os professores se desapontam com uma gestão escolar e por que uma gestão escolar se desaponta com os professores? Primeiro tópico que eu quero trazer é sobre a perspectiva de transparência e verdade. Ambos, eu digo o grupo da gestão escolar com o grupo dos professores, eles vão ter um desapontamento. E isso inclui muito as suas práticas, e a prática não é só a prática do professor, é a prática de uma gestão escolar, de uma liderança também. Esses professores eles vão se desapontar com uma gestão quando essa gestão não tem transparência, tá? Primeira coisa que o professor deve notar na instituição que ele entra para trabalhar, tá? Primeira coisa, e isso muitas vezes pode acontecer assim, Mariângela, eu entrei nessa instituição, eu pensava uma coisa e agora estou pensando outra. Não estou entendendo, meus valores não estão fechando. Então saia, certo? Não fique. Não fique porque você vai se amargurar, você vai sofrer, você não vai querer, você não vai transbordar na vida do outro, você vai ficar queixoso. Então assim, vamos definir que você não está no mundo para agradar as pessoas, e sim para você trabalhar e atuar da melhor maneira possível. Isso eu estou falando sobre a questão de habilidades e competências. Mas se os princípios e os valores não estão fechando com aquela linha de pensamento, então você vai ter que articular. Ah, Maria, como é que eu vou sair do meu emprego? Eu estou dizendo para você articular. Isso aí pode ser programado, inclusive, certo? Se programar, inclusive, para não ficar num ambiente que esteja um ambiente tóxico. Transparência. Então, tem que haver transparência. E esse descontentamento também é da gestão com os professores. Porque se foi combinado alguma coisa com a gestão escolar e o professor acaba não fazendo, ou fazendo outra coisa, ou não tendo transparência, isso vai, com certeza, tirar também toda a confiança dessa gestão com esse professor. Então, a transparência é para ambos, certo? Outra coisa que também desaponta os professores com a gestão é quando a gestão lida em algumas situações, com questões pessoais ao invés de profissionais. Isso também não fica legal, tá? Não fica bom. Os educadores estão ali atuando na linha de frente totalmente com os alunos. Então, assim, ó, a questão tem que ser bem entendida, tá? Bem entendida. E também os feedbacks. Um diretor pedagógico que se preze, ele vai chamar aquele professor, vai chamar o supervisor e pode fazer uma conversa individual. Pode tentar pela via do supervisor conversar com esse professor, pode tentar pela via do orientador também conversar junto com o supervisor, mas não precisa uma comitiva para conversar com esse professor, tá? Extremamente desagradável uma comitiva para falar pontos que estão errados ou demandas.
Então, assim, quando a gente quer se aproximar e se vincular com o professor, a gente, principalmente o diretor pedagógico, e aí eu venho dessa perspectiva de gestão, se aproxima, tá? Se você precisar do supervisor, orientador ou alguém mais, então fale. Mas o líder, ele tem que ter uma conversa vincular. E não é uma conversa que vincule de parceria ou de amiguinhos, não. Não é por aí. Um líder, ele vai pontuar e ele vai querer resultados. A escola não quer resultados? Então o professor, muitas vezes, ele precisa ter isso da direção. Isso é exemplo, certo? Outro ponto importante. O professor, ele tem que ter a liberdade de procurar vários meios para conseguir entender o seu processo profissionalizante, vamos dizer assim. Então, nenhuma escola deve inibir que um professor possa reivindicar seus direitos, procurar direitos via sindicato, tá? Isso também causa um descontentamento, um desconforto desagradável, tá? Então fica nas entrelinhas, alguém ligou para o sindicato, alguém falou isso, não sei quem foi, muito ruim. Então, muito ruim. O professor tem total liberdade de fazer isso, entender os seus contra-cheques, entender o que está ali exposto, entender a questão do regimento, entender sobre a sua prática, junto com a escola. Então, total liberdade, não tem problema quanto a isso. Já que o professor está na CLT, ele tem que saber, sim, como é que funciona, certo? Nossa, isso é tão importante, tão grave quando acontece. Tão grave, nossa, né? E agora? E o professor, ele vai se desapontando com essa gestão. Gestão escolar não é punitiva. Gestão escolar é o colo firme do prazer de dizer sim e o dever de dizer não. Então, quando uma gestão escolar olha para esse professor para empoderar, para dar meios, para conseguir que ele avance, maravilha, é isso, é liderança, é exemplo. Agora, quando acontece uma forma ruim, meio que ameaçador, não fica bom. Aí quebrou o vínculo, quebrou a parceria, quebrou a admiração, aí não existe mais nada. E aí, a via da gestão, né? O professor, ele se descontenta com tudo isso. E fora as outras coisas que eu não vou pontuar aqui nesse vídeo, senão vai ficar longo. Mas, enfim, tem outros pontos ali. Então, o professor, ele vai ter um desapontamento com a gestão quando não tem uma parceria, não tem um acolhimento, não tem uma busca, não tem uma troca, não tem uma verdade, não tem um olho no olho que diga, eu tô contigo, vamos lá, o que tu precisa. Quando falta isso numa gestão escolar, o professor não tem que ficar nessa escola realmente. É triste? É triste. Então, recapitulando, primeira coisa que os educadores, eles podem se desapontar com uma gestão escolar. Transparência, falta de transparência, falta de ética, a falta de entendimento das suas dúvidas do processo, a falta de comunicação, a falta de respeito, a falta do empoderamento, a falta de liderança, a falta de formação continuada para os professores, com um olhar atento, e a falta de suas escutas. Isso acaba desapontando muito os professores. E eu vou deixar um desafio para você. Deixe nos seus comentários, nos nossos comentários, qual seria o desapontamento da gestão escolar com os educadores. Qual seria? Quando acontece? Eu acho que tem muitos desses conceitos, dessas palavras, desses posicionamentos aqui, que também vai atrelar também a questão do profissionalismo do professor, da sua prática. Mas aquela pessoa que sabe entender e o que ela deseja, ela sabe fazer também. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveite e com certeza multiplique, faça o bem
e vamos cuidar da qualidade de nossas escolas, com profissionais competentes e éticos. Até o próximo vídeo, Deus abençoe e tudo de bom.